Associação O Senhor, o Bom Pastor e TV Potiguar, cada vez mais pensando em você. Alegremos, nós sabemos hoje, como se estivéssemos dentro disso. Estamos chegando com a apresentação do nosso programa, Anunciando Jesus, transmitindo para você, neste domingo, a palavra de Deus. Vamos acompanhar a leitura do Santo Evangelho. Nós vamos ler neste domingo, o terceiro domingo do tempo comum. Nós vamos ler o evangelista Mateus, o capítulo 4, versículos do 12 ao 23. É uma leitura bem interessante, você vai gostar. Vamos acompanhar. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia. No território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e minha irmã, nós acabamos de ouvir a palavra de Deus. Sempre é muito bom, não é? Ouvir a palavra de Deus, até porque a gente escuta constantemente, diariamente, a gente escuta muitas palavras e a gente também pronuncia muitas palavras. Mas quando a palavra é de Deus, a coisa ganha um outro sentido. O que Deus quer que neste domingo, terceiro domingo do tempo comum, a gente reflita ao ouvir a palavra do Senhor? É interessante, meus irmãos. Jesus andava pelas cidades, pelos povoados. Jesus ia ao encontro das pessoas.
o evangelista nos lembra isso. Jesus deixou inclusive Nazaré e foi para Cafarnaum. E onde ele chegava, ele se sentia bem, não é? Interessante isso também. Jesus deixou sua cidade, onde ele foi criado, inclusive Nazaré, e ele foi em missão para Jerusalém. Aliás, para Cafarnaum. Deixou Nazaré e foi para Cafarnaum. E onde ele chegava, é impressionante, as pessoas iam ao seu encontro. As pessoas iam ao seu encontro. Certamente buscando, não é, aquilo que mais necessitava. Se as pessoas não estavam bem, as pessoas até tocavam em Jesus e ficavam bem. Se as pessoas estavam doentes, as pessoas se aproximavam de Jesus e ficavam curadas. Bastava Jesus tocar. Bastava muitas vezes Jesus dar atenção. A cura muitas vezes depende da atenção que a gente pode dispensar, que a gente pode dar ao outro. Interessante, o milagre acontece, o milagre começa a acontecer quando nós nos dispomos a dar atenção. E Jesus fazia isso. Quando ele entrou naquele dia na cidade de Naim, uma outra cidade que ele visitou, que grande missionário é o Filho de Deus, não é? Ele viu uma viúva sofrendo muito, porque era mulher, era viúva, era mãe daquele único filho que tinha morrido, uma multidão enorme. Estou lembrando assim de fatos que comprovam a aproximação de Jesus. Jesus é Deus que se aproxima de nós. Se aproxima de todo aquele que está aflito, que está com problema, que está enfermo, que está desesperado. Mas aí ele toca, né, no caixão, o rapaz, o filho da mulher, da viúva, se levanta. A multidão fica assim, perplexa, entusiasmada demais com tudo aquilo. Um profeta nos visitou. Né? Então é muito bom a gente se desinstalar e ir ao encontro das pessoas na condição em que aquela pessoa se encontra, ou nas condições em que aquela pessoa se encontra. Muito bem, mas é interessante esse fato, não é? Jesus não se acomoda no lugar, Jesus é um grande missionário, a gente não tem dúvida disso, e ele veio para isso, não é? Ele veio não só para alguns, mas ele veio para todos, em especial os mais sofridos, os mais desiludidos, abandonados, desesperançosos. A gente encontra muita gente assim. E hoje Jesus se encontra com Simão Pedro. Simão Pedro. Depois se encontra com João, os dois irmãos, filhos de Zebedeu, que deixaram tudo, diz a leitura, eles deixaram até as redes que consertavam e deixaram seu pai, como nós ouvimos, e seguiram a Jesus. Vamos embora. Vamos, como ele, vamos ao encontro das pessoas que precisam do anúncio, do querigma do Evangelho, né? Do anúncio do Evangelho. É lindo isso. O mundo precisa disso. Não resta dúvida que a gente precisa consertar as redes. A gente precisa se capacitar ou melhorar os instrumentos que muitas vezes nós temos à disposição para anunciar o Evangelho. Mas é muito interessante, meus queridos irmãos, que quando Jesus viu aquela ação de Pedro, de Simão, o pescador, Simão, o pescador, aquele que lança as redes no mar. Jesus faz uma comparação, certamente no coração de Jesus,
passa tudo isso assim de uma maneira muito reflexiva, né? Jesus é o homem também da meditação, da reflexão. Ele para e olha a teimosia do pescador, a bravura do pescador, a coragem do pescador, que supera todas as adversidades do mar, inclusive o vento que sopra contrário. É lindo isso, lançar as redes. Acreditar que algum peixinho vem para o alimento, para a sustentação da família. Mas há uma filosofia de vida muito bonita aí, não é? A fé, a esperança, a certeza de que não está lançando as redes em vão. O pescador Simão. Jesus olha e vê Simão jogando as redes, lançando as redes, com sacrifício. Mas depois vem a alegria de ter pescado o alimento, de ter trazido para a mesa o alimento dos filhos e da família. Por isso que Jesus vai dizer, Pedro, Simão, eu quero você comigo. É tão interessante, Simão, a tua atitude, o teu comportamento no mar, a tua experiência. E hoje a gente conta, meus irmãos, com tantos instrumentos de evangelização e muitas vezes negligenciamos, não utilizamos bem. Por isso que a segunda parte da nossa reflexão é o consertar as redes. Porque tanto Pedro como Tiago, como João, né, os filhos de Zebedeu, eles acreditam em Jesus, eles acreditam em Deus. Eles relativizam até o que eles fazem, até o que eles possuem também. Imaginemos que riqueza ter um pai, mas eles deixaram o seu pai e seguiram a Jesus. Os três assumiram isso. Os três decidiram isso para si. A gente vai seguir este homem. É interessante segui-lo. Ele faz coisas maravilhosas. Ele nos surpreende. Mas Pedro, Jesus olha para Simão, Pedro, a mesma coisa, né? Jesus olha para Simão e analisa, verifica cada atitude de Simão. O lançar as redes, o acreditar, já falei, a certeza de que a rede não vem vazia, a teimosia, né? A constância, a permanência. É interessante isso. Por isso que Jesus vai dizer, olha, Simão, você agora vai ser pescador de homens. Use esse teu jeito de pescar. Eu quero aproveitar esta pedagogia, né, esse jeito, esse teu jeito. Se a gente fosse fazer o programa só pensando nisso, no sentimento do pescador, né, na coragem do pescador que enfrenta lá na sua barca, enfrenta o mar, já falei também, a gente passava o horário do programa todinho falando só disso, que é muito bonito. Em outra oportunidade, Jesus olha o agricultor, que não lança as redes, mas lança as sementes na terra, corta a terra, né? Coloca a semente e ali aguarda que aquela semente germine, cresça, né? etc. Como Jesus tem esse olhar positivo, profundo, inclusive, para as pessoas mais simples que realizam grandes coisas. Deus realiza grandes coisas através da simplicidade. E aí, eu dizia consertar as redes. É o nosso último momento, assim, para a gente refletir. Consertar as redes. Nós estamos utilizando as redes da TV Potiguar, nossa TV, a TV da gente. Que muitas vezes a gente sabe da precariedade, das condições que são difíceis para isso.
Mas é preciso consertar as redes. É preciso encontrar meios para a manutenção desses equipamentos, das redes que nós usamos para darmos continuidade, para ficarmos no ar, para que o Evangelho seja anunciado sobre os telhados, como pediu Jesus, com os meios adequados. Mas aqueles pescadores, os filhos de Zebedeu, eles estavam consertando as redes. Meus irmãos, vamos consertar, inclusive, os nossos serviços de som, para que não façam tanto barulho na igreja. Vamos consertar a nossa maneira, a nossa pedagogia de fazer as coisas nas nossas paróquias. Às vezes a gente faz aquilo que o povo só gosta. Às vezes a gente evangeliza do jeito que o povo acha que deve ser. Talvez a necessidade seja outra. E é preciso a gente verificar, não podemos julgar, mas é preciso a gente verificar quais são as redes que já merecem conserto. Lá na minha paróquia, na tua paróquia, meu irmão, padre, meu irmão evangelizador, catequista, como é que a gente vai consertar o que precisa de conserto? Para adaptarmos, para nos adaptarmos ao mundo em que nós vivemos, que sofreu tantas transformações, mas também nos oferece condições e meios atualizados para a missão. Ficamos por aqui hoje, tá certo? E que o Evangelho de Jesus conte contigo. Que Jesus possa também te convidar, te chamar para segui-lo. E seguir Jesus, meus irmãos, é tão bom, porque seguindo Jesus, a gente não pode fazer o mal. Seguindo Jesus, a gente só consegue fazer o bem. Sejamos cativantes, pessoas abertas, eu e vocês, que a gente possa, da melhor forma possível, imitar Jesus nesta sua atitude, nessa sua ação missionária de percorrer as cidades, os povoados, levando a mensagem do reino de Deus. E aí as coisas se transformam. Com a presença de Jesus, as coisas se transformam. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre você, meu irmão e minha irmã, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um feliz domingo, um abraço no teu coração. Amém. Alegremos, nós sabemos hoje